Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, continuaremos a mergulhar no fascinante mundo da filosofia clássica e explorar a vida e as ideias de um dos filósofos mais influentes da história, Platão. Nascido em Atenas durante o século V a.C., os pais de Platão descendiam da nobreza ateniense. Como outras crianças de famílias importantes de Atenas, Platão recebeu a melhor educação possível, estudando filosofia, poesia e ginástica. Platão cresceu durante a Guerra do Peloponeso e desde novo testemunhou o caos político envolvendo a derrota final de Atenas para Esparta. 2 de seus parentes ascenderam ao poder no novo governo. Conhecidos como a Tirania dos 30, este grupo foi conhecido por negar aos atenienses os seus direitos. Governaram por um curto período até que essa desprezada oligarquia foi derrubada e a democracia retornou a Atenas em 403 a.C. Sua vida tomou rumo quando conheceu Sócrates, o grande professor, e se inspirou pela sua filosofia e sua busca pelo conhecimento e virtude. É uma grande ironia pensar que Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense, incluindo Platão. Culpado por acusações inexistentes, foi condenado à morte. Platão tentou evitar sua morte oferecendo-se para pagar a fiança e assim salvar-lhe a vida. Mas Sócrates escolheu acatar a sentença de morte. Desde então, Platão se enojou com a política e dedicou a sua vida à filosofia, assim como o seu mestre. Apesar de ser conhecido como discípulo de Sócrates, Platão foi também influenciado por Pitágoras e outros. Depois da morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos estudando vários assuntos, incluindo matemática com os pitagóricos na Itália, geometria e astronomia no Egito. Durante sua viagem, Platão escreveu seus primeiros diálogos, que destacavam a Sócrates e seus ensinamentos. Ao retornar a Atenas, Platão fundou a Academia Platônica, por volta de 387 a.C. A Academia Platônica é considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Podia assistir aulas ao ar livre sobre astronomia, biologia, matemática, política e filosofia. O método socrático era geralmente utilizado como forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese era examinada através de várias perguntas. Se de maneira lógica essas perguntas conduzissem a algum tipo de contradição, então se adotava uma nova candidata à verdade. Muitos passaram por lá, até que em 86 a.C. os romanos invadem Atenas e a destroem. A academia foi reconstruída no início do século V pelos neoplatônicos, que se consideravam sucessores de Platão. No ano de 529, o imperador bizantino I fechou a academia definitivamente por considerar uma ameaça ao cristianismo. Durante seus ensinamentos na academia, Platão continuava a escrever e finalizou 35 diálogos e 13 cartas. Mas há dúvidas da originalidade de algumas. Apesar de não gostar muito de escrever sobre si mesmo, há vários relatos sobre membros de sua família. Muitos historiadores acreditam que isso mostra que ele tinha muito orgulho de sua família distinta. Não se sabe exatamente em que ordem Platão escreveu seus livros, mas geralmente os historiadores organizam suas obras da seguinte forma. Primeiro, ele escreveu diálogos iniciais, que incluem Apologia e Crito, que falam sobre os ensinamentos de Sócrates. Depois ele escreveu diálogos finais, como a República e o Simpósio, onde introduziu a teoria das formas de Platão e a relação entre a alma, o Estado e o universo. Por fim, ele escreveu suas obras mais maduras, como As Leis e Timeu, que tratam de temas como a lei, a matemática e as ciências naturais. A teoria das formas, que é o coração do platonismo, diz que a realidade não é apenas o que vemos e tocamos. Para Platão, tudo o que percebemos é apenas uma representação de algo essencial, uma forma ideal. Platão argumentou que essas formas e outras ideias abstratas eram mais reais do que as coisas que podemos perceber pelos sentidos. Coisas universais como justiça, beleza e igualdade não podem ser compreendidas apenas pelos sentidos, só podem ser compreendidas pela razão.
Uma das melhores expressões da visão de Platão sobre a condição humana está na alegoria da caverna, que ele escreveu em A República. Nessa parábola, Sócrates e Glauco, irmão de Platão, descrevem um grupo de prisioneiros que passaram a vida toda acorrentados dentro de uma caverna, olhando apenas para a parede à sua frente. Atrás deles, há uma fogueira, e entre os prisioneiros e a fogueira, há uma plataforma onde objetos são exibidos. Os prisioneiros não veem os objetos reais, apenas as sombras projetadas na parede da caverna. Platão argumenta que se confiarmos apenas em nossos sentidos, seremos como os prisioneiros da caverna, incapazes de perceber a verdadeira realidade atrás de nós, vendo apenas as pobres cópias do mundo real projetadas diante de nossos olhos. Segundo ele, o mundo real das ideias só pode ser percebido através da razão. Por mais que tenha escrito todas essas epístolas, Platão preferia a oratória do que escrita como meio de transmitir o seu conhecimento. Ele teve uma série de doutrinas não escritas que foram passadas só oralmente. Platão morreu por volta de 348 a.C. e acredita-se que esteja enterrado no terreno da academia. Obrigado por assistir a este episódio da Sabedoria Imortal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e comentar quais histórias gostaria de ver por aqui. Até a próxima!